Então por que que todas têm 14 de largura? Uma é por causa dos pilares. Os nossos pilares têm 14. Então as vigas com 14, pilar com 14. Se o pessoal botar tijolo de 14, dá para rebocar ali e ficar sem requadro, né? Ou usar tijolo de 11,5 e tentar passar o reboco mais fino ali no pilar. Mas o fato é que o nosso pilar já é de 14, então por isso a gente já usa a viga de 14. Mas se a gente tivesse um cobrimento das armaduras menor, a gente até poderia usar viga de 12. Então, talvez alguma situação a gente possa usar uma viga de 12, mas alguma situação de uma viga que pegue muitíssimo pouca carga. Porque as vigas a gente tem um comprimento de 3 centímetros das armaduras. Então, tendo o comprimento de 3 centímetros das armaduras, então uma viga de 12, 3 centímetros, tira 3 de um lado e tira 3 do outro, sobra 6. 6 é a medida por fora do estribo. Então, se a gente usar um estribo de 5 milímetros, meio centímetro, tira mais meio da grossura do estribo de um lado e mais meio do outro, 1 centímetro, vai sobrar dentro do estribo 5 centímetros. Isso é muito pouco para a gente colocar as barras. Se a gente precisar de barra em segunda camada, no negativo, até, por exemplo, a barra de meia no negativo, ela já não vai passar. Porque a gente precisa de 3 centímetros entre as barras no negativo, a gente tem 5. Quando a gente botar duas barras de meia, uma em cada lado, dá 2,5 centímetros, sobra 2,5 centímetros no meio. E isso não funciona porque a gente precisa de 3 centímetros por causa do vibrador. Então, por exemplo, só passaria armadura negativa de 10 milímetros, não passaria armadura negativa de meia. O que a gente vai precisar de barra até de 16, principalmente nessas vigas aqui que são da Fundação Recuada, né? Então, por causa do nosso cobrimento, o cobrimento de 3 centímetros é muito ruim, é muito difícil a gente usar viga de 12. Então, em alguma situação que seja viga que só tenha armadura positiva e pouca carga. Quando a gente tem um pouquinho mais de carga, precisa de negativo, não dá pra gente usar a viga de 12, a gente tem que usar a viga de 14 por causa do cobrimento. Se o cobrimento fosse 2,5, a gente teria 1 centímetro a mais, daí daria para usar a barra de meia tranquilo, assim, porque teria 1 centímetro a mais no negativo, né, ali. Então, esse é o fato da gente não estar usando barra de meia, tá? A gente está usando só... barra de meia não, desculpa. A gente não está usando as vigas de 12 por enquanto. A gente está usando as vigas de 14 por causa do cobrimento das armaduras é muito grande e isso não vai sobrar espaço suficiente numa viga de 12 para botar as barras. Então, a viga de 14 é 2 centímetros a mais, a gente consegue manipular melhor as armaduras e vai dar taxa muito mais econômica também de armadura.